Evangelho de Mateus. Não. Não, é João capítulo 11. Depois eu leio Mateus. João capítulo 11. João capítulo 11, verso 1. Não, gente. Eu anotei João, mas é Mateus mesmo. Mateus 11. É isso aí. Mateus 11, verso 1. Me desculpe. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Ele é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos essa noite para te louvar, engrandecer o teu nome, mas também para ouvir de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco a respeito de João essa noite. O nome dele em hebraico é Yohanan. E ele é chamado na Bíblia Sagrada de João Batista por conta do feito que ele foi levantado para cumprir. Ele passou a adquirir um sobrenome, né, por causa do batismo, da execução do batismo nas águas, que era o que ele fazia, né, como a grande representação da antecessão de Cristo, da manifestação do arrependimento e da anunciação do reino de Deus. Você está aí? Então o nome João, traduzido para nós, na nossa língua, mas o nome original dele em hebraico é Yohanan. Então, João, desde o seu nascimento, teve uma história de vida completamente dedicada e separada por Deus. Ainda no ventre da sua mãe, Deus começa a liberar uma palavra profética. Como é que era o nome da mãe do João? Oi? Graças a Deus tem crente nessa igreja. Que a Maria foi mãe de Jesus. A mãe do João é Isabel. E aí, ainda na barriga da Isabel, Deus começa a dizer: o que tem no teu ventre é algo muito especial e precioso. Um menino que vai ser separado, que vai viver para cumprir um propósito. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, amém? Mas muitos de nós nascemos sem saber esse propósito.
sem saber exatamente o propósito pelo qual Deus iria cumprir. Nós vamos descobrir isso ao longo da história da nossa vida, não é? Você vai andando com Cristo, você vai se aproximando e Deus vai revelando a você os propósitos e os segredos que Ele tem. Mas foi diferente com João. Quando ele ainda estava na barriga da mãe dele, Deus começa a falar. Ele vai cumprir um propósito específico. Ele vai ser aquele que vai abrir o caminho, que vai endireitar o caminho tortuoso. Ele que vai preparar tudo para a anunciação do Messias. Quando o Messias chegar na terra, todo o terreno já estará preparado, porque Ele é responsável por isso. Ora, qualquer papai e mamãe ficaria extremamente honrado de saber que o seu filho foi escolhido para servir ao Messias, para servir diretamente ao Cristo revelado. Você está aí? Então João cresce sabendo que ele ia ser alguém diferenciado, que ele não era um homem comum. E ele começa a manifestar isso com muita clareza. Quando então começa a manifestar esse ministério, João se destaca para o deserto. João não era um pregador das multidões, João não era um pregador dos grandes centros. João direcionou toda a sua pregação no deserto. E ele se vestia de um jeito estranho. A Bíblia diz que ele se vestia com peles de animais. Ele tinha uma aparência não muito interessante para aquela época. As pessoas não eram atraídas até João pela sua forma doce de pregar ou pelo seu manifestar de amor. Muito pelo contrário. O discurso de João era um discurso extremamente duro. O João, quando pregava, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Uma nova chance Deus está dando a vocês. E aí ele chamava aqueles homens para eles carinhosamente prestarem atenção. João dizia assim: raça de víboras. Ele era bem carinhoso. Mas a Bíblia conta que muitas pessoas iam ao encontro de João no deserto. Se assentavam para ouvir a sua mensagem de arrependimento, de pregação. João ensinava aqueles homens que algo novo estava chegando em Israel. E na vida daquelas pessoas. E que eles precisavam estar prontos para receber o novo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: o novo de Deus nunca chega sem antes Deus te preparar. É por isso era a função do João. Ele veio para preparar o povo, porque Jesus vinha para executar o reino sobre a terra. Jesus vinha para cumprir a palavra de Deus, começar a manifestar o reino. Então João começa o seu discurso no deserto pregando o arrependimento e levava aqueles homens a se submeterem ao batismo nas águas. A região desértica, bem no final do mapa, já quase na divisão de Israel com a Jordânia, era o lugar original onde João Batista batizava, onde Jesus foi batizado por ele. E a Bíblia diz que muitas pessoas de Jerusalém, de Samaria, dos confins da terra iam até João Batista para ouvir o seu discurso e se submeterem ao batismo. E aí começa a história mais linda, e para mim eu tenho muita emoção quando eu falo disso, porque a primeira vez que eu estive em Israel, e eu tive o privilégio, a primeira vez que eu estive em Israel para ministrar, meu pastor me deu o privilégio de ministrar nesse lugar original onde Jesus foi batizado por João. E a Bíblia relata para nós que quando Jesus se aproxima de João, João já olha para Jesus e diz assim: o que você está fazendo aqui? E ele diz: eu vim para que você me batize nas águas. E aí João disse: eu não sou digno nem de amarrar as vossas sandálias. E Jesus disse para ele: é preciso que se cumpra, para que deixe essa informação como exemplo para mim e para você, de tudo que nós devemos aprender e viver como experiência em Cristo. E o João disse para ele: eu vou batizar com água, mas tem alguém que é muito mais poderoso do que eu, que vai batizar vocês com o Espírito Santo. E quando ele então, dentro das águas, recebe o Cristo, puro, sem pecados, diante dele, e ele o submete ao batismo, ao sepultamento nas águas. E quando Jesus é erguido das águas, a Bíblia diz que uma pomba foi vista nos céus. Eles viram o sinal da pomba, um sinal físico, não era algo espiritual. Eles
eles estavam vendo, todos os que estavam naquela região viram com seus próprios olhos aquele sinal. Mas a Bíblia não para por aí, a Bíblia diz: e um som audível ecoou por toda aquela região. Um som que desceu do céu, onde a própria boca de Deus disse: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Aí, João termina de cumprir o propósito do batismo de Jesus, mas é surpreendido por um sinal glorioso do céu. O céu estava dizendo para João: você está cumprindo o seu papel e está diante do grande e poderoso Messias, naquele que realmente vai estabelecer e dar ordem a todas as coisas. A Bíblia vai dizer para nós que num outro momento onde João estava com seus discípulos, Jesus se aproxima com os discípulos dele. E João olha para os seus discípulos e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pastora, por que você está dizendo isso? Porque João sabia o propósito pelo qual ele tinha nascido. João teve experiências gloriosas e poderosas, na certeza absoluta que Jesus era o Messias de Israel, que Jesus era o prometido de Deus, que Jesus era a resposta que Israel clamava por tantos e tantos anos. Ele ouviu o som audível, ele ouviu a história que o papai e a mamãe dele contou. A mamãe dele disse para ele: João, quando eu tive o encontro com a Maria, você mexeu dentro do meu ventre, assim como Jesus mexeu no ventre de Maria, e nós fomos cheios do Espírito Santo, tomados por esse Espírito, porque ali estava o selo do cumprimento de uma grande promessa. Ele cresceu sabendo que ele estava ali, a sua vida era para cumprir o propósito de Deus. Sinais se manifestaram. Ele começa a olhar um Jesus crescendo sobre o território de Israel, cumprindo o seu chamado, pregando a palavra. Mas aí, a Bíblia vai dizer para nós que o líder de governo da época, Herodes, começa a saber dos discursos de João. E a Bíblia diz que ele por muitas vezes foi ouvir. Ele não se contentava em saber do discurso por outras pessoas. Por muitas vezes ele foi escondido a ouvir. E João dizia: arrependei-vos, porque vai chegar até vós um novo reino. Um novo reino que vai voltar as coisas nos seus devidos lugares. E tudo será diferente. Ora, o governador começa a ouvir essa história. O que ele pensa? Esse reino é um reino governamental. Esse reino é algo que vem para concorrer comigo. Esse reino é algo que vem para trazer rebelião, para trazer destruição e divisão com o povo de Israel. Então qual que é o sentimento que é tomado por Herodes, por toda a sua casa? Vamos prender esse homem. Esse homem não pode ficar solto. Nós não podemos deixar que essa palavra continue sendo pregada, porque isso vai dar dor de cabeça para a gente. Ele ordena João é preso, é levado para um cárcere dentro da fortaleza de Herodes. E ele fica preso por 1 ano e meio. Dentro de uma cela fria, sozinho. E por muitas vezes, ele foi visitado somente pelos seus discípulos mais íntimos. Mas aí, a gente chega no texto de João, capítulo 11. Lê comigo de novo. Quando João, no cárcere, versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo. Mateus, eu estou com o João na cabeça, né? Mateus, capítulo 11, verso 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Olha para mim. Não faz o menor sentido para mim. Não faz o menor sentido para mim. Alguém que nasce debaixo de um propósito pré-estabelecido e anunciado. Uma coisa é o que você acha que Deus vai fazer na tua vida. Outra coisa é o que Deus diz que vai fazer.
São coisas bem distintas. Eu posso ter promessas e sonhos meus dentro da minha cabeça, mas isso são coisas minhas. Outra coisa é a certeza absoluta quando vem da voz profética de Deus. Deus falou de forma clara, usou um anjo de forma clara para anunciar a obra que João faria. E disse: essa obra não vai ser feita por ele. Ele vai antecipar, porque aquele que vem após dele é o Messias. Aquele que vem, ele vai abrir o caminho, ele vai endireitar tudo, ele vai preparar tudo, porque o que vem atrás é a promessa de Deus para Israel. Não faz sentido algum. Alguém que nasce debaixo de propósito, alguém que experimenta o sobrenatural audível de Deus. Eu não sei você, irmão, mas quando eu escuto a voz de Deus de dentro para fora, já treme as pernas. Imagina você está caminhando na rua e você ouvir com esse ouvido aqui, ó, não com o ouvido do teu espírito, e Deus falar assim para você: ô fulano, é isso, te revelar algo poderoso de voz. Eu digo que você olha para o teu irmão que está na rua, você ouviu? Ele vai dizer: eu ouvi. E o outro: eu ouvi também. Todo mundo ouviu? Todo mundo ouviu. A experiência que João teve foi essa. João viu todos os sinais. Mas aí, ele é preso por Herodes. Vai para a cadeia, fica lá 1 ano e meio preso. E aí, quando uns dos discípulos vão visitar a João, João diz assim para ele: faz um favor para mim, meu querido. Encontra o mestre. Vai atrás de Jesus e pergunta para Jesus assim: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Ô irmão, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Por que que deu esse nó na cabeça do João? Por que que o João mandou que os seus discípulos se aproximassem de Cristo para perguntar a Jesus se ele era realmente a promessa que Deus havia dito, ou eles iam esperar, iam precisar esperar por outra pessoa? Porque duas das maiores características reveladoras do Messias sobre a terra, eu vou falar duas, mas tem muitas, mas as duas principais é que ele seria reconhecido como rei, e ele seria reconhecido como um grande libertador. É por isso que quando Deus se revela através do profeta Isaías, que é o maior profeta messiânico da Bíblia Sagrada, é o maior profeta revelador de Cristo para o Novo Testamento, ele diz assim: ele me ungiu, Isaías falando de Cristo, ele me ungiu para libertar os cativos, para quebrar as cadeias, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Essa pregação de libertação era uma das referências características do Messias. Mas em nenhum momento Deus estava falando de prisão física. Deus não estava falando de quebrar cadeados e abrir celas de cadeia. Deus estava falando de cadeias espirituais. Deus estava falando de cadeias emocionais. Deus estava falando de libertar o seu povo de coisas que os aprisionavam em si mesmos. Você está aí? Então, ele disse: o Messias vai vir para fazer toda essa obra de libertação, de restauração, porque essa faz parte da natureza do Messias. E o que o João entende com isso? Ele é rei. Ele será reconhecido como autoridade. Ele será reconhecido como autoridade governamental. As pessoas vão olhar para ele e vão se submeter. Não quero ouvir ordem de ninguém, somente a ele. Mas também viria o poder de um libertador. Enxergaria o poder de um libertador. Mas o que acontece? João vai preso. E fica preso por 1 ano e meio. Mesmo tendo toda a experiência e conhecimento de propósito, o João pensa aqui, ó, ele com ele mesmo. Mas ele não é o Messias? Ele não é o rei e o libertador? Por que eu estou aqui 1 ano e meio e ele não fez nada para me tirar daqui? Por que eu estou 1 ano e meio preso nesse cárcere frio, na fortaleza de Herodes, e ele nem sequer veio me ver? João então é tomado por um sentimento de dúvida. Mas eu preciso que você entenda essa noite
que não era dúvida, não era uma dúvida sobre o Cristo. Ele sabia quem Jesus era. A dúvida dele era a respeito do reino. A dúvida dele era a confirmação se Jesus era mesmo o Messias ou não. Porque saber que ele era o Filho de Deus, ele ouviu do próprio Deus. A boca do próprio Deus disse: esse é meu Filho amado. Ele não chamou Jesus de querido. Ele não chamou Jesus de escolhido. Ele disse: esse é meu Filho amado. O João ouviu com seus ouvidos. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. O problema é que ele começou a ter dúvidas a respeito do chamamento oficial de Cristo. Se ele é libertador, por que ele não está operando como libertador? Se ele é o que liberta, por que ele não veio até mim? Porque eu estou aqui 1 ano e meio e ele nem sequer veio me ver. Então, quando um dos seus discípulos se aproxima dessa cela, ele pede: vai lá, encontra com Jesus e pergunta para ele se ele é quem eu acho que ele é, ou se nós vamos precisar esperar outra pessoa. Aí olha a resposta de Jesus. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus é uma pessoa muito educada e fina. Quando os discípulos chegam até Jesus e dizem: nós temos um recado de João para você. Pode falar. Ele quer saber se você é o que ele espera que você seja, ou se vai vir outro depois de você. Olha a resposta de Jesus para os discípulos de João: sejam testemunha do que vocês ouvem e vejam. Anuncie a João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os paralíticos andam, que os mortos ressuscitam e que os pobres estão recebendo a pregação do reino, a palavra do reino. Por que Jesus dá essa resposta para os discípulos de João? Porque Jesus imediatamente entendeu a dúvida do João. A dúvida do João era a respeito do reino. Aquele que vai governar esse reino é rei e é libertador. Mas onde ele está? Onde ele está que eu não consigo enxergá-lo dentro dessas características na minha vida? E Jesus então responde para aqueles discípulos: avisa João que não é para olhar para ele. Avisa João que a manifestação do reino, a gente começa olhando para o lado. A gente começa olhando para os sinais que nos rodeiam, e não unicamente por aquilo que acontece na minha vida. Avisa para o João que tem muito cego vendo. Avisa para o João que tem surdo ouvindo. Avisa para o João que os paralíticos andam. Avisa para o João que os mortos estão ressuscitando. Avisa para o João que os pobres que sempre foram excluídos estão encontrando a palavra e a revelação do reino. É claro que sou eu! Para terminar com chave de ouro, que ele não é bobo nada, ele disse assim: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado é feliz. Ele estava dizendo: feliz é aquele que não achar em mim motivo para me abandonar. Feliz é aquele que não achar em mim motivo para cair, para tropeçar. Olha a mensagem que ele estava mandando para o João. Não é porque você está num cárcere 1 ano e meio e que eu não fui te visitar, ou que eu não tirei você da prisão porque você achou que eu ia tirar você da prisão, que você vai usar esses motivos para se afastar de mim, que você vai usar esses motivos para não compreender quem eu sou. Você está aí? Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que as dúvidas são normais. As dúvidas acontecem muitas vezes quando nós estamos passando por momentos de dificuldade. Por muitas vezes
estamos olhando para nós, para a nossa circunstância, e dizemos: Senhor, o Senhor não é o Todo-Poderoso? Quem é que nunca fez essa oração? Não seja hipócrita. Todas as vezes nós dizemos: o Senhor não é o detentor de todo o ouro e toda a prata. O Senhor, na sua boca já não tem o sim declarado. Por que é que na minha vida não acontece? Por que é que parece que o Senhor não está agindo como o Senhor da minha vida? As dúvidas são cabíveis, mas o que Jesus disse para João é o que precisa ser gravado na tábua do meu coração e na sua. Não é porque Deus não faz o que você acha que precisa, ou o que você acha que Ele tem que fazer, que você tem que desmerecer quem Ele é. Não é porque Ele não cumpre o que você acha que Ele tem que cumprir, que você vai simplesmente abandonar quem Ele é de verdade, esquecer a sua natureza, a sua promessa, a vida que Ele tem, ou a obra que Ele fez. Bem-aventurado é aquele que não enxergar em mim nenhuma pedra de tropeço. Por que, pastora? Porque eu preciso olhar, irmão. É tão engraçado que às vezes a gente está 20 anos na igreja, aí chega um camarada novo, todo cheio de carrapicho, com a vinda ainda mais para lá do que para cá. Aí ele vem no primeiro culto, ele vem no segundo, aí no terceiro culto ele diz assim: pastor, a minha causa da justiça, que eu estava lá há 20 anos, saiu, e eu fui abençoado. Aí você que está aqui há 20 anos, diz assim: é o quê? Que eu estou orando, jejuando, eu tenho célula, eu cuido de gente, eu sirvo a Deus de todo o meu coração, e saiu a dele e não saiu a minha? O cara que ora mais ou menos, Deus vai e entrega a varoa para ele. E você que está aí 15 anos da dispensação do Senhor, dizendo: eu não vou lançar fora de modo nenhum, qualquer coisa que o Senhor me enviar. Cadê a Sueli? Estamos firmes aí nessa fé. Aí chega um cara novinho, e Deus diz: pastor, olha como Deus me abençoa, mulher de Deus. Aí você diz: é o que, Deus? Por que o fulano entrou na minha frente? Por que o ciclano recebeu? Irmão, deixa eu contar um testemunho. Meus pais já tinham ido para o retiro da igreja. Você sabe, eu era ovelha rebelde, não queria saber de Cristo. Aí deixei todo mundo para retiro, foi todo mundo para retiro. Eu falei: vou saber de retiro nenhum. Quero saber de retiro nenhum. Aí passou um tempo, fui para a igreja, aceitei Jesus. Aí faltavam os 10 dias para o carnaval. Minha fantasia estava pronta, linda. Falei: eu vou nesse negócio aí. Aí cheguei lá no retiro, comecei a ouvir a pregação, me quebrantei, entreguei minha vida no altar e falei: Deus, é isso que eu quero. Deus falou comigo. Foi quando Deus me deu Isaías 61 pela primeira vez, e eu só chorava. De alguém me explica essa palavra, que eu não entendi, foi nada. E eu me entreguei e falei: Deus, acabou. Já entendi que o Senhor é o caminho, mas eu vou desfilar, depois a gente conversa. Aí chegou a ministração final, que era o derramado do Espírito Santo. E aí o pastor começou a explicar, dizer: é um presente, não é por merecimento. Você se entrega, abre a sua boca, o Espírito vem e te envolve, e você recebe o selo para a redenção. Eu falei: uau, é isso que eu quero. Aí fiquei lá, de olho fechado. Pode vir já, estou preparada. E não aconteceu nada comigo. Eu olhava para o lado, os 500 caídos, os outros dançando, rodando. E eu não vou falar nomes, mas tinha uma artista, figuraça, que estava no retiro. Umas roupas extravagantes, ela estava com uma saia de oncinha que era um palmo. Uma bota que vinha em cima do joelho. E o sítio era todo irregular, de subida e descida. Eu falei: gente, essa mulher tem problemas. E aí, eu olhava
olhava o povo tudo lá no poder, recebendo o Espírito, aquela coisa de doido, e eu dizia, Deus! Quando eu olho para o lado, a irmãzinha famosa da saia de onça, caída no chão, se estribuçando e falando em língua. Eu falei, parei. Não é normal esse bagulho, não. Eu fiquei mal, irmão, fiquei mal. Sentei na cadeira, fiquei olhando, falei, não é normal isso não, Deus não me quer. Chamei a pastora no final, falei, pastora, eu criei, pastora, na sua palavra. Eu acreditei em tudo que a senhora disse, mas comigo não aconteceu. E ela foi muito delicada, ela bateu assim nas minhas costas e disse, é só esperar. Virou as costas e saiu. Falei, nossa, que palavra de ânimo. Fiquei pior do que eu estava. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu saí daquele retiro pensando, eu fiz tudo aquilo que o ministro disse que era para fazer. Eu ouvi a voz, criei de todo o meu coração, abri meu coração, rasguei meu coração. E eu sempre fui boa aluna na escola, sempre tirei medalhas em todos os colégios que eu passei. Eu gosto de sentar e ouvir, aprender. E a irmãzinha da saia de onça conversava mais do que não sei o quê. Ria, não prestava atenção em nada, a apostila dela ficou toda branca, que ela não anotou nada. Mas no final foi batizada do Espírito. Aí só avacalhação, irmão. Isso acaba qualquer moral de crente. Eu saí daquele retiro indignada, dizendo para Deus, eu não entendo isso não. Eu falei, será que é isso mesmo? Por quê? Porque as dúvidas são normais. Porque Deus às vezes vai cumprir na vida de alguém e não vai cumprir no nosso, no tempo determinado pelo qual a gente espera ou a gente acredita. Isso não o desmerece, nem tira a sua autoridade e o seu poder. Deus não deixou de ser Deus por não ter me batizado naquele dia. Deus tinha outros planos para a minha vida. Deus tinha um dia separado para me fazer passar vergonha. Ele falou, não, minha filha, usou um profeta para falar, não, ninguém vai botar a mão na sua cabeça não. Quando eu for batizar você, eu vou te pegar na hora que você nem esperar. Estava todo mundo louvando a Deus, em louvor. E eu também em pé, aleluia, glória a Deus. Eu estava tão entregue no louvor, acabou o louvor, as pessoas sentaram, eu continuei em pé. E falando em língua, sem entender que eu estava falando em língua. E meu pai puxava minha roupa para eu sentar. Aí foi quando eu abri o olho, aí que eu percebi que eu já estava uns 10 minutos lá, em pé, no meio da igreja toda. Ali foi o meu dia. Foi o dia que ele escolheu para mim. O que eu quero dizer com isso? João foi tomado por uma seta chamada dúvida. Se ele é rei e se ele é libertador, por que ele não veio fazer comigo? Eu sou íntimo. Eu fui gerado para antecipar as suas obras. Eu fui gerado para abrir o caminho, para preparar o caminho, para que ele anunciasse o reino. Não existe consideração. Não existe um pinguinho de diferença. E aí, ele envia os discípulos a Jesus e Jesus responde para ele, João, aprende uma coisa. O reino não é sobre mim, é sobre o que Deus faz. O reino nunca será sobre as obras que Ele cumpre na minha vida, mas eu preciso ter olhos para ver que o cego está vendo, que o surdo está ouvindo, que o paralítico está andando, que o morto está ressuscitando. O reino está sendo instaurado, independente se Ele já operou ou não na minha vida. Aplauda Jesus. E aí, depois que Jesus responde e diz, feliz é aquele que não vê em mim nenhum tipo de pedra de tropeço, ele estava deixando um recado poderoso. Não é porque Jesus não fez, ou não é porque Jesus não fez ainda, que você não é merecedor, ou que Ele não continua sendo o Senhor da sua vida. E aí ele começa um discurso, a partir do versículo 7. Ele começa a falar de João para os seus discípulos. Ele diz assim, então partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto?
um caniço agitado pelo vento, alguém que vive debaixo de movimentos. Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Esse é de quem está escrito. Ora, Jesus respaldando o propósito da vida de João, ele diz: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Sabe o que Jesus estava dizendo para os judeus? O Moisés é menor do que João Batista. Todos os profetas que vocês idolatram, todos os profetas nascidos de mulher, gerados aqui nessa terra, o Elias, o Eliseu, o Isaías, o Jeremias, o Daniel, todos os que vocês contam a história para os seus filhos, todos eles são menores que João, porque nenhum homem nascido de mulher é maior do que João Batista. O que ele estava dizendo? Ele é estranho, ele é esquisito, ele veste roupa de pele de carneiro, ele prega no deserto onde ninguém vê, ele prega um discurso duro que ninguém quer ouvir, mas ele é muito maior do que vocês pensam. Ele foi estabelecido de um propósito, ele foi escolhido para o cumprimento de um propósito. Olha Jesus dizendo para eles: parem de julgar pelos vossos olhos. Parem de procurar aquilo que é conveniente ao que você vê. O reino não é assim. O Moisés é o máximo porque escreveu a lei. Eu estou dizendo, meu amigo João é maior do que Moisés. Vocês contam as experiências do Elias. O meu amigo João é maior do que o Elias. Sabe por quê? Porque o reino não é para responder às suas experiências ou às suas expectativas. O reino foi para ser cumprido na vida de todos aqueles que creem no Senhor. E ele vai terminar, lê comigo. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Que lá em cima as coisas se invertem. Porque ele diz: o último no reino será o primeiro. Ele não estava diminuindo João, ele estava dizendo que no reino os últimos serão chamados de primeiros. E ele continua, lê comigo. Som. Versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por... E os que se esforçam se apoderam. O que Jesus estava dizendo? O reino não vem sobre a minha vida e sobre a sua vida apenas pela fé. O que vem pela fé é salvação. É a confissão da tua salvação. Cristo te salva e a graça é instaurada sobre você. O reino nunca será pela fé. O reino é instituído por... Mas observa o que ele diz. Desde os dias de... Lê aí. Desde os dias de... Não foi antes e não foi depois. O nosso calendário é dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Mas o reino foi instituído depois de João Batista. Porque João Batista era o responsável para introduzir a palavra do reino, para que Jesus o manifestasse. João introduz e Jesus manifesta. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: esse é seu papel. Introduza a palavra do reino e deixe Jesus cumpri-lo sobre a terra. O reino foi instituído depois de João. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós essa noite? Eu quero dizer para você, por muitas vezes, a nossa alma e a nossa emoção, as nossas emoções geram em nós pegadinhas. E nos fazem
desistir ou desaperceber do grande projeto que Deus tem para nós. Porque quando você está no cárcere, quando você está na prisão, o teu pensamento é: quem será o meu libertador? Quem será aquele que vai vir para me libertar? Quando Jesus está dizendo: mesmo que você nunca seja liberto, tenha olhos para ver que o seu irmão foi, a casa do irmão dele foi, o filho dele foi, a mãe dele foi, o irmão dele foi, que os doentes estão sendo curados, que a salvação está chegando. Como eu vou dizer: ah, pastor, eu estou desanimado, eu estou frio, porque a minha vida não anda? Olha você condicionando o reino na sua história. Às vezes parece que Jesus não me vê, às vezes parece que Jesus não olha com cuidado e com carinho para a minha história. Irmão, para um pouquinho de olhar para a sua vida e olha para o irmão do lado. Quantos irmãos estão sentados aqui que Deus livrou da morte? Que Deus foi lá no terreno do inimigo, te arrancou com a garra forte, assim como Ele fez com o povo de Israel. Tirou você de lá, te lavou, te redimiu, te deu uma chance de vida. Eu não posso resumir o reino à minha vida. Meus irmãos estão sendo salvos, tem gente sendo curada, Deus está libertando pessoas. Louvado seja Deus! Vou terminar. Jesus diz para João: não, João, não tenha dúvidas, esse sou eu e nunca terá outro depois de mim. Não é porque você está no cárcere e os seus olhos não podem ver, João, que o reino não está manifestando. Por muitas vezes, quando estamos no cárcere, não enxergamos a vitória de ninguém. Por muitas vezes, quando estamos presos, não conseguimos ver o manifestar de Deus ao nosso redor. E Deus estava dizendo para o João: não, João, o reino está acontecendo, e de uma forma linda, João. Os homens pobres dessa cidade estão ouvindo a pregação do reino, e a pregação do reino vai restaurar eles, João, a mentalidade deles, João. Eles vão crescer, eles serão homens dignos, eles vão ter direito de prosperar. João, os leprosos que foram excluídos, João, foram curados, João. São de volta à sociedade, tendo uma vida digna diante do sacerdote. João, não é porque os seus olhos não veem que o reino não está se manifestando. Deus está dizendo para nós essa noite, que sejamos nós um pouquinho menos egoístas. Que sejamos nós, homens e mulheres, que vão permanecer debaixo de esforço para conquistar todas as obras que Deus tem para nós. Porque o reino é conquistado por esforço. E quando você está firme na presença do teu Deus, buscando aquilo que Deus tem para fazer, o reino se manifesta. As obras de Deus ficam claras. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: não importa o que Deus está fazendo na minha vida. Diga para ele: eu tenho visto o que Deus está fazendo na sua. E isso é manifestação do reino